Queremos jovens a carregar os símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude 2023 e a correr atrás do Papa? Ou jovens peritos em política praticada, nenhuma religião? É a pergunta com que abre a parte 2 do programa 122, que é um programa quinzenal, à luz da fé e da teologia de Jesus. Uma pergunta surpreendente, certamente, e também chocante para os nossos ouvidos habituados a outro tipo de questões. Queremos jovens a carregar os símbolos das chamadas Jornadas Mundiais da Juventude 2023 e a correr atrás do Papa? Ou jovens peritos em política praticada, nenhuma religião? É verdade. Andamos preocupados com os crimes da pedofilia dos clérigos, mas não acabamos com os clérigos. E enquanto não acabarmos com eles, haverá sempre crimes de pedofilia dos clérigos. Porque é da natureza dos clérigos. Porque os clérigos não são seres humanos. São funcionários que perdem a alma e o coração, perdem tudo. Andamos preocupados com os crimes da pedofilia dos clérigos e de outros profissionais para lá dos clérigos, até dos familiares, das crianças. E não nos importamos com outro mal, porventura maior, ainda mais horrendo do que esse. Esse é tremendamente horrendo. Mas não nos preocupamos com outro mal que porventura será ainda mais horrendo. E eu digo-vos qual é. Que é um monstro cristianismo, chamado cristianismo. Fundado depois da morte crucificada de Jesus, o Filho de Maria, e convertido num mítico Cristo da fé. Convertido no mítico Cristo da fé. E é a fonte de todo o mal institucional e perverso. O cristianismo, os cristianismos, são a fonte de todo o mal. As crianças vítimas dos clérigos não podem fazer-nos esquecer o que os mesmos clérigos estão a fazer de mal aos demais jovens, que estão a fazer de mal, de perverso, aos demais jovens, hoje precocemente chegados à maioridade. Se eles, empurrados pelas mães e pelos pais, se fazem próximos dos clérigos e se integram nos grupos criados pelos clérigos, que são outras tantas ratoeiras, passam os melhores anos das suas vidas à roda dos altares e em atividades que entretêm, mas não têm qualquer dimensão política. E isso é um absurdo e um crime. É um desvio, é uma alienação total. E é o que podemos chamar a esses jovens que vivem à volta dos clérigos e ocupados com aquelas futilidades, com aquelas atividades de coisa nenhuma,
estúpidas, vazias de conteúdo, de interesse para a humanidade. É o que podemos chamar uma geração perdida. Felizmente hoje são muito menos do que no passado, mas ainda são bastantes para nos preocuparmos com o que sucederá quando a direção das sociedades, a condução das sociedades, lhes cair nas mãos. Aos jovens de hoje. As Jornadas Mundiais da Juventude, criadas pelo Papa, à altura João Paulo II, e que os outros têm prosseguido, e que mobilizam milhares, se não mesmo milhões de jovens em todo o mundo, em 2023 elas vão acontecer em Lisboa, com o Papa e a sua cúria, mini-cúria, em Portugal, quase durante uma semana. São, vou-vos dizer assim diretamente, olhos nos olhos, são puro veneno. Ouviram? São puro veneno. Muito bem ensinado. Puro veneno. Que mata a mente daqueles jovens nos quais entrar os símbolos que já andam por aí, de diocese em diocese, sem que ninguém nas TVs, nos jornais e universidades se insurja contra esse ato, contra esse crime, são símbolos do que há de pior em terror. Em terror. Digo-vos assim, abertamente, sem que a voz me trema. Desde logo, com grande destaque, uma enorme cruz de 3 metros por 8 metros. 3,8 metros. Ouviram bem? Uma cruz que os jovens são estimulados a carregar, a transportar de uma diocese para as outras. Depois um terço e uma imagem, um ícone de uma tal Nossa Senhora, que em latim se diz Salus Populi Romani, que quer dizer salvação do povo romano. Nem sequer é de todo o povo, é do povo romano. E que é um culto muito popular em Itália, um culto pagão, porque Nossas Senhoras não existe nenhuma, é tudo um mito. Nossas Senhoras quer dizer nossas deusas, e é tudo projetado pelas mentes debilitadas e fragilizadas dos seres humanos, que pensam que a solução dos problemas está fora deles, quando só está dentro de cada uma e de cada um de nós, religados uns aos outros, como vos disse bem na primeira parte. E ainda mais um terço. Ainda tem um terço. São 3 símbolos. A cruz, o tal ícone da imagem da Nossa Senhora de salvação do povo romano, a cruz de 3 metros e 8, e o terço. E tem um bispo que foi nomeado auxiliar de Lisboa já para preparar, viver muito, direcionado para a preparação das Jornadas Mundiais da Juventude em 2023 em Portugal. Um bispo foi do Porto, chamado Américo Aguiar. Assim, com todo um ar de empresário, com todo o ar de grande empresário,
falador quanto baste, e que será porventura o futuro cardeal patriarca de Lisboa, depois das jornadas, na altura, já como o atual, na idade, a chegar à idade de resignar com 75 anos. E depois, como prémio, poderá vir a ser ele o indigitado para lhe suceder ao atual. Isto tudo é horrível. Isto tudo é horrível, mas bem é encenado e nem os jornalistas se apercebem. E deveríamos estar todos contra isto e parece que estamos todos orgulhosos disto. Sem nunca ninguém dizer aos jovens que a cruz é o pior instrumento de tortura do Império Romano. No tempo do Império Romano, a cruz era o pior instrumento de tortura com que o Império torturava aqueles que se lhe opunham politicamente e de forma violenta. E é por isso que também Jesus histórico é crucificado. Porquê? Não é para a nossa salvação, não. É crucificado porque os sumos sacerdotes de Jerusalém e os teólogos da Bíblia de Jerusalém percebem que Jesus histórico, com as suas práticas libertadoras maiúticas, trazia um projeto, e ele próprio é o projeto alternativo ao político, ao do poder, e que, realizado, concretizado, lá se iam eles por água abaixo e os seus privilégios. E então, para não perderem, matam-no. E matam-no na cruz. Impõem o próprio império a crucificá-lo para que ele fique maldito para sempre, segundo a Bíblia. E depois de o apanharem morto e maldito, vão ocorrer criar um mítico Cristo da fé. Isto é tudo tremendo. Isto é um crime pegado. E ninguém nos diz. E ninguém nos alerta. E vivemos nisto. E aqui estão as consequências. Estamos neste início do terceiro milénio e bem vemos o tipo de mundo que isto resultou. Porque é tudo fruto de um crime. De um crime que depois São Paulo habilmente transformou num grande sacrifício em honra e glória de Deus. Que Deus? Que Deus é que precisa de sacrifícios da gente? Que Deus? Que estupidez é esta? Que teologia estúpida é esta? Que Deus é que precisa de sacrifícios humanos? Francamente. Que estão as universidades a fazer? Para que servem tantas inteligências? Aí, todas as organizadas, parece que tanto livro publicado para nada, a dizer só aldrabices. Coligam-se e matam Jesus, e depois aí está. Agora temos os sacrifícios. Aquilo que é um crime foi transformado num sacrifício de redenção. E anda o Papa por aí a anunciar estas coisas que são perversas. Temos de acordar. Temos de acordar. Porque é a demência das demências. Os cristianismos, as suas fés, os seus atos, todas as suas iniciativas, as suas missas, os seus rituais, os seus sacramentos, é tudo horror. É tudo horror. É tudo horror. Porque estão a desviar-nos de nós próprios, dos humanos, de nos religarmos, de conduzirmos a história, nós, seres humanos, não uma elitezita em cima de nós todos ligados, conduzirmos a história, sermos os protagonistas. É para aí que aponta também o meu novo livro. O meu abraço e o meu beijo de presbítero jornalista.